capítulo 15. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus? Natan, consegue me dar um pouquinho mais de retorno? Deus está aqui nesse lugar. Deus é real nesse lugar. Som. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo o que seu pai Amazias havia feito. Porém, os altares das colinas não foram retirados. O povo continuava sacrificando e queimando incenso neles. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia da sua morte. Ele morou numa casa separada e Jotão, filho do rei, era responsável pelo palácio e governou o povo da terra. Os demais atos de Azarias e tudo quanto realizou estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Azarias descansou com seus pais e os sepultaram com ele na cidade de Davi. Seu filho Jotão reinou em seu lugar. Feche seus olhos mais um momento, vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar nesse lugar louvando e engrandecendo teu santo nome. Pai, nós te agradecemos porque nós já podemos sentir a tua presença aqui. Senhor, que nessa noite, Pai, a tua palavra possa ser pregada aos corações, assim como o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, assim como o Senhor falou comigo, meu Pai, que eu possa entregar a tua mensagem à igreja. Deus, nessa noite, Pai, tão especial em que nós relembramos o teu sacrifício na cruz, que nós possamos sair daqui totalmente revigorados, totalmente renovados pela presença do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu amado. Irmãos, eu orei e busquei a direção de Deus sobre que tipo de mensagem Ele queria entregar à igreja hoje. E hoje é um dia em que nós relembramos o sacrifício de Cristo. Hoje é um dia em que nós relembramos a morte de Jesus naquela cruz, e não somente a morte, mas que Ele ressuscitou. E eu orava a Deus procurando entender a mensagem que Ele queria entregar nessa noite, e aí Deus me trouxe a essa passagem. Na realidade, a mensagem que eu vou pregar hoje, ela não é uma mensagem necessariamente falando sobre Jesus, mas ela é uma mensagem de alerta sobre algumas coisas que podem estar atrapalhando a nossa comunhão. E quando eu digo comunhão, eu digo até mesmo o nosso participar do pão, o nosso participar do cálice. Aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo 15, que foi o capítulo que nós lemos nessa noite, nós vemos o reinado do rei Azarias. Ele era rei de Judá. E por que Deus ministrou o reinado do rei Azarias ao meu coração? Aqui nós vamos ver logo no versículo 3, que a Bíblia vai dizer que Azarias fez aquilo que era correto diante do Senhor, assim como seu pai Amazias havia feito. E o que me chama a atenção aqui é que Azarias, ele tinha boas atitudes. Azarias era um bom rei. Azarias, ele havia seguido aquilo que o seu pai Amazias estava fazendo, o mesmo trabalho. Agora, a gente precisa entender uma coisa: apesar dele ser um bom rei, apesar da Bíblia dizer que ele fazia aquilo que era correto diante do Senhor,
Logo no versículo 4, nós começamos com uma palavra que é porém. Apesar disso, apesar de fazer aquilo que era correto, apesar de ser um rei que seguia os ensinamentos do seu pai, apesar de ser um rei exemplar e que fazia aquilo que realmente era correto, ele não retirou os altares das colinas. E o que eram esses altares? Esses altares das colinas eram altares que alguns reis anteriores eles edificaram a outros deuses. E a realidade era que o povo ia para aqueles lugares e sacrificava um animal a outros deuses, levavam sacrifícios. E apesar de Azarias ser um bom rei, apesar de Azarias apresentar uma boa conduta, ele não acabou com uma prática no meio do povo, que era uma prática de adoração a outros deuses. E por que Deus ministrou essa palavra ao meu coração nessa noite? Porque nós, como igreja do Senhor, muitas das vezes nós fazemos aquilo que é correto diante do Senhor. Às vezes nós temos uma vida exemplar. Você pode vir aqui, meu amado, às vezes 1, 2, 3, 4 vezes na semana, cultuar a Deus, apresentar a Deus a sua adoração. Só que na realidade, muitas das vezes, os altares da nossa vida estão atrapalhando a nossa comunhão e a nossa vida com Deus. E o que eu quero dizer com esses altares? Vamos entender. Aqui, os altares eram edificados a outros deuses. Os altares eram altares de adoração a outros deuses. E a Bíblia até vai dizer aqui no versículo 5, que apesar de ter feito tudo isso, apesar de ser um homem correto, no versículo 5 a Bíblia vai dizer que Deus feriu Azarias com lepra até o dia da sua morte. E por que isso? Porque no versículo 4 ele não havia retirado os altares. E quando eu estou falando aqui nessa noite, meu amado, de altares nas nossas vidas, eu quero dizer muitas das vezes aquilo que nós temos na nossa vida que é uma prioridade ante a Deus. Às vezes você vem aqui, você não está adorando outro Deus, você não tem um altar a outro Deus, como era o contexto dessa época. Só que às vezes você está tão ligado em alguma coisa aqui da terra, você está tão ligado em alguma prática sua, você às vezes está tão ligado em alguma coisa que isso se torna um altar na sua vida. E a realidade é que na maioria das vezes em que nós temos altares nas nossas vidas, nós não prestamos atenção. A Bíblia vai dizer o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora existem pessoas que têm como altares em suas vidas, por exemplo, o trabalho. A pessoa não consegue de maneira nenhuma se desligar daquilo, não consegue às vezes tirar a mente, o foco do trabalho, para poder ter um tempo de adoração a Deus, para poder dobrar os joelhos e tirar um tempo de devocional. Às vezes a pessoa tem um altar tão ligado naquilo, às vezes a pessoa é tão mergulhada no seu trabalho, às vezes a pessoa é viciada em trabalhar. E a realidade é que se cria um altar na vida daquela pessoa. E às vezes a pessoa, por causa de trabalho, deixa de cultuar a Deus. Às vezes a pessoa não vem no evento, porque trabalha. Isso daqui, meu amado, eu estou falando pessoas que têm controle do próprio serviço, tá? Pessoas que às vezes fazem ali
mais do que deveriam fazer. É claro que a gente entende pessoas que às vezes o patrão pede para fazer uma hora extra. Eu não estou falando sobre isso, mas eu estou falando pessoas que às vezes estão em casa e estão trabalhando. Às vezes a pessoa ela sai do seu ambiente, mas ela não consegue ter um controle. E a realidade é que tem muitas pessoas assim. E o trabalho é uma coisa, mas existem vários altares nas nossas vidas. Existem pessoas, por exemplo, que às vezes deixam de dedicar um tempo a Deus em oração, deixam de orar, deixam de ler a palavra para poder ver alguma coisa na televisão. Existem pessoas que às vezes deixam de dedicar um tempo a Deus para fazer outras coisas. Você conhece o seu altar, você sabe o que é o seu altar. E você sabe de uma coisa, meu amado, às vezes a gente está tão mergulhado no altar que a gente não percebe que a gente criou um altar em nossas vidas. Eu já vi muito cristão simplesmente virando para mim falando assim: você já viu aquela série Lúcifer? Não, mas nessa série aí o diabo é retratado de maneira diferente. Não é igual na Bíblia não, lá ele é bonzinho. Gente, pelo amor de Deus, às vezes você está fazendo aquilo que é bom diante do Senhor, aí às vezes a gente dá uma legalidade, a gente deixa alguma coisa entrar na nossa casa, que não é do agrado de Deus, aí você acha que porque o diabo é bonzinho na série, Deus vai se agradar? Claro que não. Não funciona dessa forma. Esses dias eu e Tainara, a gente estava em casa e a gente começou a assistir uma série de heróis. E aí a gente começou a ver aquela série, eu gosto bastante de assistir. E a gente percebeu que tinha uma heroína, entre aspas, que era filha de um demônio. Aí Tainara logo já alertou, Tainara falou: Keifer, a gente não pode deixar isso entrar na nossa casa. A gente não pode deixar isso entrar na nossa casa. E às vezes a gente está deixando algumas coisas entrarem nas nossas casas. A gente está abrindo legalidade, está deixando criar altares nas nossas casas de coisas que não agradam a Deus. Aí não adianta fazer tudo da maneira correta, não adianta você vir na igreja 5 vezes por semana, não adianta você fazer nada disso se você está abrindo altares na sua vida. A gente precisa ter atenção, a gente precisa, e você sabe de uma coisa, quando você tem vida com Deus, quando você tira tempo de oração, o Espírito Santo ele começa a te incomodar. Eu vou dar um exemplo. Em 2015, eu era mais jovem, eu comecei a jogar um jogo de videogame. Eu gostava muito de jogar. Aí quando foi mais ou menos em 2018, 2019, eu fiquei sabendo que iriam fazer uma série desse jogo. E eu fiquei doido quando eu soube da notícia, eu queria assistir. Só que em 2015, eu não tinha conhecimento, eu não tinha intimidade com Deus, e o jogo que eu jogava era um jogo de bruxo, falava de bruxaria, falava o tempo todo de demônios. Aí quando lançou a série, é claro que dentro do meu coração, toda hora que eu abro lá a Netflix, eu sinto vontade, mas eu entendo que se eu clicar ali, eu estou dando uma legalidade para algo entrar dentro da minha casa. E não é só isso, meu amado. Às vezes a gente abre legalidade, sabe como? Na forma de se vestir. Às vezes a gente abre legalidade de tantas formas, e na hora que a gente vai ver, a gente está exatamente como Azarias. A gente está fazendo aquilo que é correto,
A gente está seguindo a palavra de Deus, só que a gente está abrindo altares, e junto com o sacrifício que você está dando para Deus, você está dando para outra pessoa, para outra coisa, para outra atividade. E a gente precisa prestar atenção com isso. O altar para Deus é algo extremamente importante, e o altar para Deus é um ambiente de adoração a Ele e somente a Ele. Em Levítico capítulo 6, eu preguei isso aqui no nosso primeiro culto jovem, a Bíblia vai dizer que o sacerdote, todas as manhãs, ele ia lá e ele colocava lenha sobre o altar para que o fogo não se apagasse. Aquele altar era um altar de sacrifício a Deus, era um altar que o povo tinha de sacrifício a Deus. E desde o princípio, desde o início de tudo, desde a instituição do tabernáculo, Deus já nos ensinava que o altar, ele é um altar de adoração a Ele, somente a Ele, a não outros deuses. É um altar de adoração a Ele, não a outras coisas na nossa vida. Elias, por exemplo, quando ele vai desafiar os profetas, a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que ele faz é reparar o altar de Deus. E a prova de que o altar é extremamente importante, meu amado, é que hoje nós somos esse altar, nós somos o templo do Espírito Santo, e o apóstolo Paulo vai dizer que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas Deus habita dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você. Nós somos aqueles que vão adorar a Ele e entregar o nosso sacrifício vivo. Salmista Davi vai dizer ainda que sacrifício aceitável para Deus é um coração quebrantado. E aí eu te pergunto, será que você está nesse ciclo? Será que você está fazendo tudo da maneira certa? Porém você está criando altares na sua vida. E a gente tem que tomar muito cuidado, meu amado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Às vezes é uma coisa ali para poder te tirar da presença. Às vezes é uma atitude, às vezes é um ato para poder te tirar da presença. As pessoas estão olhando para nós e as pessoas enxergam a presença do Espírito Santo, o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Não adianta, não adianta. Eu conversava com um jovem há tempos atrás, não vou dizer quem é, mas toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com ele, eu digo: olha, eu percebo como o Espírito Santo age na sua vida, como o Espírito Santo está te mudando. Eu não tenho muito tempo aqui na igreja, a gente chegou, foi ano passado, mas eu lembro que quando eu conheci esse jovem ele tinha alguns costumes um pouco errados. Às vezes ele xingava, às vezes ele falava algumas coisas erradas, mas hoje eu consigo olhar para ele e eu consigo perceber como o Espírito Santo trabalhou na vida dele. Hoje eu consigo olhar para ele e eu consigo falar que ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que ele é uma pessoa que transparece a glória de Deus. Hoje eu consigo olhar para ele e falar: ele é um cristão. Eu consigo identificar essa identidade nele. Só que, lá no princípio, um altar teve que ser quebrado. E às vezes a gente precisa fazer exatamente isso. A gente precisa quebrar alguns altares nas nossas vidas.
E isso não é fácil. Isso não é algo fácil, isso é difícil. Mas é uma decisão que Deus não vai tomar por nós. É uma decisão que nós precisamos tomar. É uma decisão que nós precisamos tomar. Quando eu estava vindo aqui para o culto, eu ainda estava brincando com Tainara. Esse é um exemplo de altar, gente, que eu vou dar aqui agora, mas a história não tem nada a ver, tá? Eu trabalhava na loja do meu pai, aí teve uma vez que uma mulher assim chegou para mim e falou assim: olha, você é muito lindo, eu tinha um marido igual a você, com olho azul, bonito assim, igual a você. Você é muito bonito. Eu falei: como é que está o seu marido? Ele morreu. Eu falei: por que ele morreu? Ela: não, é porque de noite, em vez de dormir, eu ficava olhando para ele, eu adorava ele, não adorava a Deus, aí Deus levou. É claro que não tem nada a ver, gente. Deus não levou o marido da mulher por conta disso. Mas até mesmo o marido dela se tornou um altar na vida dela. É claro que não tem ligação, tá, gente? Estou explicando aqui. É só para exemplificar. Mas hoje a gente está aqui e a Bíblia vai dizer que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice. E a palavra que eu trouxe para vocês hoje, ela é uma palavra bem direta, bem breve. E o que eu convido você a fazer nessa noite é justamente isso. Você examinar aquilo que hoje está errado na sua vida, e então você coma desse pão e beba desse cálice. Até algo muito interessante é que a maioria dos pregadores fala assim: olha, você vai se examinar e você vê se você pode beber ou pode comer o pão. Mas na realidade a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma e beba. A Bíblia está falando para toda vez que nós formos ter uma comunhão, toda vez que nós escolhermos estar aqui, tendo uma comunhão como corpo de Cristo, como noiva de Cristo, como igreja, nós examinarmos, olhar aquilo que talvez esteja errado e que nós precisamos consertar. E principalmente, olhar os altares da sua vida. Porque Cristo fez um sacrifício naquela cruz, para que hoje eu e você tivéssemos livre acesso à presença dEle. Cristo fez um sacrifício para que hoje eu e você estivéssemos aqui com a oportunidade de adorar o seu santo nome, de render louvores. E nós precisamos toda vez honrar esse sacrifício. Nós precisamos fazer a nossa parte. Porque se nós como igreja não fizermos a nossa parte diante de Deus, quem seremos nós para poder anunciar o Evangelho através de nossas vidas? Quem seremos nós para poder pregar para a nossa família, para aquelas pessoas que estão no nosso trabalho, para o seu vizinho, para aqueles que estão próximos de vocês? E tem muita gente que às vezes cai num erro de falar: não, mas nós vivemos no tempo da graça. É graça, graça, graça. Meu amado, fica pensando só na graça que você vai cair na desgraça. É só graça, 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 graça. Sim, nós vivemos no tempo da graça. Isso significa que, se você reconhecer o seu pecado e pedir perdão a Jesus Cristo, Ele vai te perdoar.
Ele vai estender as suas mãos e oferecer a sua graça. Agora, a partir do momento que você conhece o pecado, você continua vivendo nele, você continua caminhando com o pecado de estimação, aí não é graça, meu irmão, é inferno, infelizmente. Então nós precisamos tomar essa atitude, nós precisamos examinar os altares das nossas vidas, aquilo que está de errado, para que nesse momento, meu amado, nós possamos tomar uma decisão, e essa decisão é a de sermos parecidos com Jesus Cristo. Assim como Paulo disse uma vez: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós termos confiança o suficiente para poder dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ser imitador de Cristo não significa você ser totalmente santo, mas significa você lutar contra o pecado todos os dias da sua vida, significa você quebrar os altares que te afastam da presença de Deus, significa você escolher uma vida de renúncia, e significa principalmente entender o que Ele disse, quando Ele disse que necessário é que nós busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas seriam acrescentadas. Essa é a palavra que Deus ministrou ao meu coração nessa noite, e que nós possamos compreender aquilo que Jesus quer conosco nessa noite, que altares que nós temos que quebrar. Nesse momento nós vamos lembrar do sacrifício de Cristo. E eu te convido a examinar a si mesmo. Eu te convido a você olhar dentro do seu coração o que precisa ser melhorado. E então coma desse pão e beba desse cálice. Amém?